públicas de periferia, né, que não tem acesso à internet, ou um celular bom, um computador, né, que possa estar transmitindo as aulas, ou a internet, né, isso tudo. Então, é difícil, é muito difícil. Vocês estão tendo com todos os conteúdos, vocês estão tendo tudo, claro, de uma forma diferente, né, porque nada melhor do que, para mim, né, nada melhor do que o presencial, certo? A gente tem aquela nossa rotina escolar e para mim, é primordial. Eu não consigo fazer por exemplo, um curso acadêmico, mesmo com a idade que eu estou, tá? A gente tem um discernimento, né? Uma coisa que tem que fazer, enfim, um EAD, por exemplo, um ensino à distância, não consigo fazer, porque eu não tenho essa disciplina. Eu tenho que estar na sala de aula, eu tenho que ter aquela rotina, eu tenho que estar olhando para o professor, eu tenho que estar ali com o professor presente na minha frente. Eu sou assim, né? Então, a gente já tem essa certa dificuldade, né? Então, é complicado. Então, o Enem visa muito isso, para oportunidades, né? Não foi porque ele zerou, ele não vai ter a chance da oportunidade porque ele zerou na redação. Então, tu pode tirar um mínimo 100, né? De 1000 que tu tens que tirar na redação, se tu tirar 100, tu podes concorrer, certo? Tu podes concorrer ao curso que você quiser, você achar que, né, que você vai passar. Agora, numa universidade, por exemplo, o vestibular da UFSC, que se você tirar 4 na redação, é como se tivesse tirado 0. Não vai contabilizar, vai zerar. Não, ele zerou porque tirou 4. É a nota mínima, né, que tem que ser tirada. Se tirou 3,9, acabou-se. Tá? Não entra. É zerada a redação. Então, o Enem já não é assim. Tu tira 300, tu tira 200, é o mínimo que tu conseguir, você está dentro de uma redação. Então, se você entende o processo do Enem, você entende que é ser cidadão. Então, quando a gente fala de intervenção, a gente tem que se colocar enquanto cidadão atuante, tá? Eu quero ser um cidadão atuante. Eu sou um cidadão atuante. Eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Entendem? É assim que funciona um negócio, é assim que funciona a avaliação, é assim que os avaliadores têm esse olhar dentro da redação. E o Enem também tem, porque eles querem vocês atuantes, não querem uma pessoa, pessoas, cidadãos, que não fazem nada pela sociedade, ok? Então vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. Vocês lembram alguém fez o vestibular do ano passado? O Enem o ano passado? Acho que na sala de vocês Eu. teve Gabriele, quem mais? A Cauane. A Cauane, isso. Eu sabia que tinha alguém que eu não... Na nossa sala, professora, teve alguns, mas a maioria saiu, né? Por exemplo, o Diogo fez, a Ana Clara fez, mas ele saiu. Mas eles não eram da nossa sala. Ah, tá, que É, juntou. Desculpa. Ah, tá. meu Deus, professora. Esqueci. Desculpa. É porque eu vejo só a nossa sala, vocês lá sei lá. As estratégias eu já passei para vocês, né? Rafa, bota print de tudo. Oi, Rafa, dá print sim, tá? Oi, prof. As estratégias eu já passei para vocês? Já. Beleza. Então vamos lá. Só compartilhar. Então eu vou trazer a redação do ano passado. Ai, cadê? O ano passado a gente teve um tema bem... E todo mundo ficou, ai meu Deus, né?
Que tema nada a ver, que tema isso, que tema aquilo. Não, não é um tema nada a ver, tá? Ô, professora, Oi. eu acho que na real você não passou as competências. O último print que eu tenho é o que será avaliado. Mas é pelas competências? Ah, é? Manda lá essa Ah, tá. foto no grupo para mim, lá no WhatsApp, só para eu ver, Tá. no particular, tá? Então, o Enem vai abordar N coisas, tá? O Enem vai abordar vários temas, por isso é que a gente tem que aprender tudo. O Enem é interdisciplinar, ok? Interdisciplinar. Deixa eu ver aqui o que a Rafa mandou. Rafa, é assim. Só não sei se eu mandei tudo para vocês, né? Mas é o da competência. Não, esse é o último. Ah, tá. Uhum. Ok. Fechou, então. Não, eu passei sim, foi passado sim. Então, ali, gente, quando a gente fala quando a gente fala do Enem, a gente tem que pensar também em interdisciplinaridade. Então, ele vai buscar de várias áreas do conhecimento. Ele vai falar de educação, ele vai falar de política, ele vai falar de cultura. Então, o ano passado foi o de cultura, tá? Então, assim, ó, teve um outro ano também que foi que tinha, inclusive, que utilizar, falava do consumismo, né, de forma assim da internet, coisas do tipo, assim, tem N coisas, sabe? Então a gente tem que saber de tudo um pouco. Hoje eu estava, ontem, perdão, semana passada, eu estou fazendo um trabalho com um terceirão que a apostila menciona um determinado movimento artístico que passou bem rapidamente, assim. Só que eu passei para eles um documentário e expliquei a eles o que era aquele movimento, o que foi aquele movimento, relacionando ele com outros movimentos, né, revolucionários que nós tivemos na literatura, porque é isso que o Enem faz. Então, esse movimento, Tropicália, por exemplo, que eu estou trabalhando com eles foram criados a partir da ditadura militar, né? Eles eram músicos e eles não podiam escrever as músicas ou cantar as suas músicas sem que fossem censurados. Então, óbvio, né? Eles foram contra o sistema. As músicas deles são riquíssimas em metáforas relacionadas ao sistema da época, né? Vários autores foram exilados, né? Foram exilados por conta de irem contra esse sistema. Então, eles mencionavam tudo isso, sabe? Gente, como eu não vou saber disso? Isso aqui pode me ajudar, por exemplo, numa contextualização histórica. A aula da Helenice contribuiria muito para o tema anteriormente, para uma contextualização, para uma citação, entende? Então, é isso que a gente tem que pensar. Tá? É isso que a gente tem que entender. Ah, poxa, nada a ver falar sobre teatro. Não, não é falar sobre. Falar sobre cinema. Não, ele não está falando sobre cinema.
A gente está falando da democratização do cinema. A gente está falando de como as pessoas podem ter acesso a isso, o direito delas de ter acesso, entender o que é democracia. Não falar sobre o cinema, falar sobre a democracia no cinema. São as palavras-chave, é entender a proposta, né? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Olhem só, sabendo, né, sabendo da proposta, né, que vocês têm que escrever sobre a democratização do cinema, né, e o acesso, né, às pessoas que têm essa dificuldade, tinham que escrever sobre isso, tá? E aí nós pegamos um texto, nota 1000, né, que tirou 1000, tirou a nota máxima. E ele, para vocês entenderem um pouquinho, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quem é que falou comigo. A Gabi fez, né, Gabi? Beleza, vamos lá ver então. Vou compartilhar. Estão vendo a minha telinha? Sim, Essa estratégia aqui eu já passei para vocês, né? Essa já. Tá, então vamos lá. Olha lá. Tem 2 tipos de dissertação aqui, depois eu vou trabalhar com vocês a outra também. Mas por enquanto eu quero essa do Enem, porque eu passei as competências para vocês, tá? Então vamos lá. Tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Né? Se nós formos pensar, nem todos têm acesso ao cinema. Concordam comigo? Né? Nem todos têm esse acesso, certo? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Vamos pensar assim, ó, onde é que estão os cinemas, né, gente? Como eu falei para vocês, a gente já conversou sobre isso, né? Onde é que estão os cinemas? Nas grandes cidades. E onde está o cinema nas grandes cidades? No centro. No centro? Nos shoppings. Nos shoppings. E quem tem acesso aos shoppings? Os privilegiados. Isso. Entenderam? Já começa por aí. Já começa por aí. Hoje em dia, uma pessoa que não se veste bem ou tem uma cara de pobre, né? Porque a pessoa é avaliada por isso, né? Já fica, ao entrar num shopping, por exemplo, o pessoal já fica meio assim, né? Se é do bem, se não é isso, aquilo, né? Tem que aparentar, né? Isso é o que é o ideal. Gente, como? Né? Vou levar o meu filho ao shopping. Né? Lá ele vai... Vamos ao cinema. Se eu for com o meu carrinho velhinho lá, eu tenho que botar ele no estacionamento. Tenho tanto de estacionamento. Tenho tanto de estacionamento. Tenho tanto de... vou comprar uma coisinha lá, ou isso. A entrada, né? Dependendo, o menino vai pagar meia, mas o pai já não paga meia, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Será que será que temos acesso mesmo a isso? E nós temos que nos colocar como cidadão. Não como cidadãos assim, ó, nós temos o privilégio. A hora que eu quiser ir no cinema, que eu quiser ir ao cinema, eu vou e pronto. Né? Embora eu não vou muito ao cinema porque é em shopping. Eu odeio shopping. Eu odeio shopping, por exemplo. Sério, odeio, gente. Podem me chamar de ET. Mas Por que você não gosta, Pro? eu não consigo me ver. Eu fico agoniada lá dentro daquele lugar, eu quero ir embora rápido.
Quando eu trabalhava no shopping, eu não sabia se estava chovendo, se estava, né, quando eu era novinha que eu comecei a trabalhar, eu não sabia se estava chovendo, se tinha sol, como é que estava, se estava caindo o mundo lá fora, o que aconteceu, eu não sabia nada. A gente parece que fica uma redoma de vidro. Acho que eu fiquei meio traumatizada em relação ao shopping, sabe? E o shopping é para ir comprar, né? Para ir comprar. Então, como eu não sou muito de comprar, não sei, eu quero tomar um sorvete, eu vou em outra sorveteria. Eu quero ir a uma lanchonete, a um restaurante, eu vou em outro lugar, né? Eu vou a um... Quero ir a um... como é que eu posso... no hambúrguer, no Burger King, por exemplo, Burger King, tem, aqui no Cobrasol tem um que é maravilhoso, vou ali, entendeu? Então, não me chama. O mínimo, assim, ó, claro, esse ano eu entrei uma vez no shopping, uma vez, para comprar um presente de aniversário. E foi assim, ó, entrei, fui no Boticário, porque já tinha passado a hora, né? Que não tá ali, o Cobrasol já tinha fechado. Fui ao Boticário, entrei, comprei e vim embora. Paguei R$ 10 de estacionamento por essa meia hora aí. Isso me deixa nos nervos, irritadíssimo. Ainda tem que pagar para consumir lá naquele lugar, né? Então, assim, o cinema, eu vou, quando a minha filha vai, eu deixo ela lá na porta com os amiguinhos, vou embora, depois a gente combina onde ela tem que estar ali, que eu só passo ali, pego ela e levo de volta. Não me atrai, é uma coisa que não me atrai, é shopping center. Não me atrai. Tá? Não é uma coisa assim, vai abrir um shopping massa na cidade. Não é o meu... Não é minha vibe para shopping. Não gosto. Me sinto super mal. Sabe? Podem me chamar de ET mesmo. Esse dia eu estava brincando lá com na outra turma, assim, meu Deus, professor, tá igual a minha mãe. A mãe também não gosta de shopping. Gente, é uma coisa que não me chama atenção mesmo, de verdade. Tá? Para mim é o necessário. Se eu não tenho outro lugar para ir, lá tem, eu vou lá. Estão me entendendo? Aí eu tenho que ir, porque só tem lá naquela loja, ou a loja que eu gosto só tem lá, mas é para uma função, não para ficar andando, perambulando lá, né? Sem nada, sem fazer nada. Não me atrai, enfim, não me atrai, ok? A minha mãe, ela também ela se considera assim, tipo assim, ela não se atrai para shopping nem para cinema. Uhum. Não, cinema eu gosto. Eu gosto. Adoro estar dentro de um cinema. Gosto, de verdade. Mas não dentro do shopping. Sabe? Assim, eu gosto. Então, assim, ó, eu evito ir ao cinema porque está dentro do shopping. Só por isso. Eu gosto do cinema. Eu adoro. Né? Eu fui muito ao cinema. Quando eu tinha que, na minha época de adolescente, aqui no centro da cidade, no Secontur, tinha o Secontur e tinha outro, que era bem ali perto da Praça dos Bombeiros, não, da Praça Pereira Oliveira, que é próxima ao TAC, ao Teatro Álvaro de Carvalho, era assim em frente. Era um que ficava em frente, tinha outro que ficava na lateral, que eu esqueci o nome daquela rua, que é da Catedral, tem a Catedral, né? Por aquelas mediações ali. Então, eu adorava ir lá. Adorava, íamos bastante, eu e as minhas amigas, no sábado à tarde. Íamos bastante. Só que eu comecei, né? A gente começou quando... Eu lembro que quando veio o shopping center, o Beira-Mar Shopping, né? Na inauguração do Beira-Mar, que logo eu fui trabalhar ali, né? O cinema deles era Power, né? O Secontur aí começou a cair, né? E tinha o outro também que eu esqueci o nome. Então só tinha esses cinemas no centro da cidade. Então quem tinha das proximidades, eu que morava aqui no continente, né? Os outros que moravam mais afastados lá da ilha,
enfim, só se encontravam ali, naquele cinema. E era uma multidão de jovens, era bem bacana. Daí à noite, aí tinha aquela questão que à noite só podia maiores não sei quanto, né? Aquela ideia toda. Mas bem legal. Era muito mais divertido, né? Assim, enfim. Então vamos lá. E a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Quando a gente vê essa problemática, é porque hoje em dia o shopping tá tão comum assim, né? Mas assim, a gente não precisa ir para muito longe. Não precisamos ir para muito longe, periferias assim. É só você se colocar em Nova Trento. Nova Trento ali, um interiorzinho ali, né? Nova Trento é uma cidadezinha que tem a sua economia, mas não tem um shopping. Ou seja, não tem um shopping, não tem um cinema. Para eles irem ao cinema, né, tem que buscar em outras cidades, mesmo quem tem o acesso, né, quem tem grana, por exemplo. Ok? Bom, exemplo, ali nós temos o tema, né? Então, quando a gente analisa um tema, nós já vimos lá que ao analisar um tema de redação, a gente não pode ir ao pé da letra. É falar sobre o cinema. Não é falar sobre o cinema, é falar sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu tenho tudo isso daqui, tá? A democratização, na verdade, é o meu núcleo do sujeito aqui, tá? É a partir daí, ó, do acesso é um adjunto adnominal, ao cinema é um complemento nominal, e no Brasil é um advérbio de lugar, certo? Então, o meu núcleo ali, na verdade, tudo está falando é a democratização, não é o cinema que está em evidência, viu? Isso tudo vocês têm que olhar. Então, isso daqui é o núcleo, ó, a democratização. Então, vamos lá, o que nós temos como exemplo de um texto dissertativo argumentativo que alcançou a nota 1000 do Enem, de 2019. A autora dela é a Amanda Rocha, ela tem 21 anos e é de Itaituba, da Paraíba, né? A construção... Alguém pode ler ali para mim, para a gente ter uma interação aqui? Quem pode ler esse textinho? Só eu falando, né? Chata a minha voz. Eu leio, professor. Então, vamos lá. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Exemplo, a construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratização à cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos, com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram uma importante simbologia de poder. Bom, neste parágrafo aqui, ele fez contextualização histórica? Sim, ele se referiu ao feudalismo. Ao feudalismo. E ele ainda explicou o feudalismo. A construção dos grandes feudos, que eram os muros, né? Que delimitavam uma coisa à outra, né? Que só a nobreza tinha acesso. Se eu fosse comparar esses grandes muros dos feudos dessa época que ele contextualizou para o contemporâneo, quais seriam os nossos muros? Seriam os preços dos alimentos? Não. Quem seriam os nossos muros que delimitavam quem pode ter acesso e quem não pode? Desigualdade?
Quem são os nossos muros? Onde é que estão os cinemas? Nas cidades desenvolvidas Onde é que economicamente. estão os cinemas? Nos shoppings. No shopping. Então, o shopping seria o muro, seriam os nossos feudos que ela mencionou aqui, da Idade Média, que delimitavam quem pode e quem não pode. Entenderam? Ela pensou dessa forma. A gente entende toda a parada dela aqui já na introdução. Além disso, né? Aí depois ela coloca aqui, ó, as milhares de pessoas que impossibilitou o acesso somente. Aí depois, aí ela trouxe lá do feudo, lá da Idade Média para a contemporaneidade. Então, aqui na contemporaneidade, ela diz que o feudalismo ainda acontece, que nós podemos relacionar isso a shoppings, e que ele fala em grande concentração, né? Em relação à economia, porque o shopping, na verdade, é uma economia. É a nossa economia. Ninguém vai colocar no shopping onde ninguém vai ao shopping. Concordam comigo? Eles vão procurar um lugar onde todo mundo consiga ir e tenha acesso a ir ao shopping. Concordam comigo? Porque tem que gerar uma economia. E ela traz isso para a contemporaneidade. Associado a isso, aí sim, Luiz, associado a isso, eles colocam os ingressos exorbitantes, né? Eles colocam os alimentos vendidos, né? Que tem que consumir ali. E dentre outras coisas, certo? Pode continuar. Ali nós já vimos uma contextualização histórica, perfeito? Opa, pode continuar. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta com o geógrafo Milton Santos. No texto Cidadanias Mutiladas, a democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Exatamente, né? Automaticamente, quando a gente tem ali eles dentro, né? Eles dentro de grandes cidades, né? A gente percebe isso. Agora vamos à técnica. Tem alguma citação aí? Ele faz a citação de algum sociólogo, de alguém? Ele usa a fala Sim. de alguém para poder Sim. justificar os seus argumentos? Quem que ele usa? Geógrafo Milton Santos. Geógrafo. E ela ainda menciona o texto, né? A democracia extremamente necessária para fundamentar a cultura, né? Ainda ela faz o texto aqui, né? E explica sobre aquele texto ali. Ela tem conhecimento. Ela utilizou, ela fez essa interdisciplinariedade aqui, ó, com história, quando ela fez a contextualização histórica, e com a geografia, quando ela menciona essa questão da democracia de direitos, né, que o cidadão tem, enfim, a delimitação ali, né, que os geógrafos têm essa parte bem definida, ok? Olha só. Olhem só. Vamos continuar. Vai lá. Portanto,
cabendo a iniciativa Não, privada. é lá no outro sim. Ah, tá. É lá em cima. Outros, sim, os preços abusivos de ingresso, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento, dividem ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra. As características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outro, não, para outro. Outrem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Olha só. Portanto, Ele ali, nesse parágrafo, ela ali colocou outra citação, né? Qual foi a citação de quem aí? o teórico Pierre Bourdieu. Exatamente, ele fez filosofia aí, tá? Então ele utilizou de uma filosofia, não, de uma, eu acho que é sociologia, se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando, não estou vendo o chatzinho. Alguém falou alguma coisa ali no chat? O Luiz levantou a mão. Fala, Ô, Luiz. prof, eu não sei se esse texto é para agora, né? É para agora, mas, por exemplo, eu percebi que algumas coisas melhoraram. Por exemplo, antes que não podia, ali na segunda linha, que não podia entrada de bebidas e alimentos, eu Aham. percebi que, por exemplo, pode trazer alimentos, não alimentos de casa, Aqui, né? Mas, por exemplo, tu pode comprar o ingresso e depois tu ir em algum supermercado dentro do shopping, estabelecimento. é, para Opa, comprar. supermercado dentro do shopping. Mas será que todo mundo pode ter consumir o produto de dentro do shopping? Eu levo dentro da bolsa quando eu vou. Eu levo alguma coisinha também. Para que a gente tem que ficar comendo, assistindo filme, né? Eu penso assim. Uma coisinha se der vontade na hora ali. Mas É, será que todo mundo tem? É isso que eu estou querendo dizer. Será que eu posso ir no mercado também, ali no shopping, comprar alguma coisa? Né? Claro. Só que aqui tá, em algumas regiões é liberado, é liberado, mas em outros não. Lá em São Paulo, por exemplo, eles não deixam, tá? No Morumbi. Eu lembro que eu fui, né, quando eu era casada, que a gente ia muito para São Paulo, e a gente foi ao cinema lá e não podia. Não podia, eu tinha que comprar lá na hora. Não podia entrar, era barrado. Ficava, quem tinha ali ficava na porta, depois pegava se quisesse, mas não podia. Tanto é que a paradinha do negócio aqui é fora de onde passa para as salas, certo? E lá é assim, ó. Imaginem que aquela sala ali, imaginem, sabe quando a gente vai ali no continente que tem tem o coisa ali, que a gente entra, né? Aí a gente compra o ingresso, depois vai logo ali na lateral, se quiser comprar alguma coisa, tem aquela paradinha ali, depois a gente entra para as salas, né? À esquerda, assim. Imaginem que a gente tivesse que entrar ali naquele negócio para comprar, tá entendendo? Ali que já havia o acesso ele já pegava o nosso ticket ali na entrada. Aí tu entrava e comprava e ia direto, entendeu? O bar ficava dentro, vamos por assim, o local de compra ficava dentro
Depois que tu entregavas o ticket, era uma coisa assim, sabe? Era desse jeito. Sim, Então, era aí, dentro aí depois tu tava, como se tu ficasse livre ali dentro, só entrava na sala que tu quisesse, ali que tava, né, no ticket. É diferente, tem regiões que não deixam, tá? Tem regiões que não deixam. O nosso deixa, né? Assim, ainda bem, né? Menos mal. Ainda deixam. Mas né, é complicado. Né? Mas enfim. E aqui ela ainda fez essa questão social, né? Ó, a análise que ela fez eu não sei se é sociólogo, alguém pode me ajudar aí, que vocês Sim, estão mais presentes na sociologia, é um né? sociólogo. Ele ainda fala o corpo social, né? Disso aqui. Ó, vice? Para justificar ainda a outra argumentação dela, né? Vai lá, pode continuar. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando então a cultura mais democrática. Além disso, é responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre o preço abusivo possam ser realizadas. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Hum. Ela utilizou mais uma vez a expressão feudos, né? Para fechar o texto dela. Olha que intervenção massa, eu vou ler de novo, tá? Só para vocês terem uma noção. Pensem que na intervenção vocês têm que ter os órgãos que podem ajudar. Quem pode ajudar? De que forma pode ajudar? O detalhamento desta forma, né? E a finalidade desta forma, tá? Exemplo aqui, ó. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados, e municípios, promover a interiorização das salas de dramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Aqui, ela colocou quem pode fazer, né? Quem é que pode fazer? A iniciativa privada, juntamente com os estados e com os municípios. O que eles podem fazer, né? A interiorização das salas de teledramaturgia, por meio da construção de novos empreendimentos em polos econômicos, né, nas áreas distantes desse polo econômico, e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura para todos, democrática, porque é esse o tema. Isso aqui é a conclusão. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão percebendo? Eu tenho quem vai fazer isso e como eles têm que fazer. Estou sugerindo como eles têm que fazer. Eles estão fazendo alguma coisa utópica, gente? Alguma coisa fora do normal? Não, Alguma coisa sonhadora? não, Não, né? É só planejamento, certo? E o Estado não vai usar os fundos públicos. Ele está pedindo parceria com quem? Com a iniciativa privada, porque também, né, como é que eu posso falar para vocês? Interesse deles, certo?
Agora vamos lá ao detalhamento. Além disso tudo aqui que ela mencionou, que é isso que ela está fazendo, né? Ó, ela juntou, ela retomou todo esse termo que ela usou anteriormente em uma única locução conjuntiva. Vocês estão vendo conjunção com a Fábio, ou já viram. Então, olha só, essa conjunção, essa locução conjuntiva aqui, ela retoma tudo aquilo que foi colocado no período anterior. Além de tudo isso mencionado, é responsabilidade de quem? Qual é o nosso órgão de Ancine, cultura do Agência cinema Nacional do aqui Cinema. no Brasil? Vocês sabem disso? É a Ancine? E vocês já sabiam disso? Sim. Sim. Então, Sim. nunca esqueçam desses órgãos, tá? Nunca. Mas só órgão ou ministério também? Ministério também, tá? É importante. Porque eu citei o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura nem existe mais, né? Não existe mais. Aí tem que ficar ligado. Exatamente. Ah, quem fez também? A Maju, eu acho que colocou a. Mas eles não descontaram, eles falaram, né, que não iam descontar quem citou porque era muito recente, sei lá o quê. É, não ia ser um critério avaliativo, tá? Porque, né? Mas olha como a gente tem que ficar ligado em tudo. Entenderam? Que o nosso presidente tirou o Ministério da Cultura, né? Mais uma vez desvalorizando a cultura, né? Que é a Agência Nacional de Cinema. Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativos, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizados. É fora do comum a gente não estar dentro dessas redes sociais o tempo todo? Estamos, né? Então, mais uma forma da gente denunciar. Se eu quiser denunciar, por exemplo, o abuso do cinema ali no Iguatemi, por exemplo. Onde é que eu vou reclamar? Reclamar pro Procon? Tinha que ter um órgão específico para isso, né? Alguma coisa específica, o órgão, claro, que deveria cuidar disso, que é no caso do cinema, ter uma situação que poderia, né, estar à frente disso, certo? Como efeito social, como efeito social, a finalidade disso tudo aqui, ó, vai respingar na sociedade. Se eu for levar tudo isso daqui, ó, a sério, vai respingar na sociedade, concordam? Então, olhem só. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo, assim, barreiras, os muros que colocaram, né, entre nós e o cinema, e feudos sociais, né, que são os muros que eles colocaram. Ela fechou ali a finalidade dela com a introdução dela, porque ela mencionou o feudo lá em cima, vocês lembram? E ela fechou o texto dela com o feudo. Foi um ciclo. Ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu fechar esse ciclo. Né? Quando a gente tem um bom texto, a gente percebe quando ele fecha esse ciclo. Porque, poxa, quando ela mencionou ali o feudo, a gente lembra do que foi mencionado na introdução. Entende? Entenderam? Agora eu quero a opinião de vocês referentes a esse texto. Eu quero a opinião de vocês referente a esse texto. Hein? Vocês pensariam nessa contextualização histórica? Não.
Vocês pensariam naquelas citações que ele colocou ali, que ela colocou ali? Não. Então, já coloquem aí como... Vai ser o critério que eu vou... que eu vou determinar para vocês, tá? Vocês têm que ter uma contextualização histórica dentro do tema que eu vou colocar para vocês nessa segunda prova, tá? Vocês têm que ter uma citação dentro dos argumentos de vocês, não precisa ter nos 2 parágrafos, tá? Pode ter apenas num, tá? Que seja bem relacionado. Quando nós citamos quando vocês citarem, vocês têm que fazer a relação com o tema, né? Ali ela falou de sociedade, dessa questão de limitação, tal, ela citou o sociólogo. Ela falou também da democratização. Com a democratização, beleza, ela conseguiu fazer com geógrafo, mas tem que ter, por causa da democracia, essas coisas que a gente estuda política também com geografia, né? Então, isso também a gente tem que saber relacionar. Eu lembro que teve um terceirão que dizia assim, teve um aluno que dizia assim, ó, professora, eu vou mencionar tudo que é educação, porque a educação vale para tudo, mas se o tema não é educação, ele não vai valer. Ele tem que se relacionar ao tema, vocês estão entendendo? Se eu estou falando de cultura, eu vou mencionar cultura. Assim, tá aí, por que vocês não mencionaram a democratização? Poderia contextualizar culturalmente também, que eu falei para eles, né? A questão do Tropicália, da ditadura, né? Explicar um pouco em relação ao que é a democratização, dava para fazer uma relação referente a isso, porque é cultura, certo? Então, a gente Professora, tem que saber o que a gente pode relacionar. Fala, meu amor. o desenvolvimento tem 2 parágrafos, né? Tem que ter, no mínimo, Rafa, 2 parágrafos e máximo de 3, tá? Tá bom. Mas eu sugiro aos alunos, ali eu acho que ela colocou só 2, tá? Ela colocou 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão, de intervenção e, claro, e 1 de interpretação. Foram 4 parágrafos ao total. Então, assim, ó, eu sugiro aos alunos que façam 2, porque o terceiro já, às vezes, faz com que a gente fuja do tema, né? E aí destoa, muitas vezes, da linha de raciocínio de vocês, né? E até o número de linhas. Vocês viram que ela colocou, eu sempre sugiro assim, ó, para vocês, de colocarem, no mínimo, 2 períodos em cada parágrafo e máximo de 3 períodos. Ela utilizou o máximo de 3 períodos, se vocês forem analisar ali. Tá? Então, ela colocou o máximo de 3 períodos. Tá? E a gente pode perceber nitidamente isso daí. E como o texto dela flui bem, né? Como ficou... Sim, Gabi, se você acha que consegue contextualizar com arte cênica, beleza. Bem legal. A gente também poderia falar mas não era artes cênicas, né? Era o cinema. Mas, enfim, se conseguisse trazer para a contemporaneidade, dá até para trazer lá dava para fazer também, sabe o que? A contextualização com o Gil Vicente, o teatro do Gil Vicente, né? Que ele apresentava para o povo. Fazer o acesso ali com o povo, né? Dependendo da tua relação com o teu texto, né? Daria para fazer. Mas alguém quer comentar alguma coisa, Ian? Aí também tem que reforçar os nexos e as conjunções, né? Tipo, ademais, essas coisas. Então, vocês viram que o início, ela entrelaçou muito bem os parágrafos ali, né? Daria, se tu conseguir. Daria, tá, Luiz?
Ah, vocês viram, Ian, você viu ali que ele consegue amarrar bem o texto com as conjunções no início de cada parágrafo, né? Ele pega uma conjunção do parágrafo posterior, retomando o anterior. Ele não deixa fragmentado. Isso, 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 isso. Não, ele faz essa... Ela faz essa amarração, esse tecer, né? Esse tecer do texto. A gente tem que pensar que o texto é de tecer, né? Vem de tecer, ó. Ela tem que estar alinhada. E as conjunções e as conjunções, elas estão diferentes, elas têm que estar amarradas, né? Percebesse ali, ó? E assim, ó, são conjunções simples, né? Não são conjunções simples, não são conjunções Tipo, velhos, né? Arcaicos, aquelas, originalmente. eles são variados, né? Eles são variados. Ela não repete as conjunções, tu percebeu ali? Mas ela não usou nada de muita formalidade, né? Então, nossa, perfeito, o texto dela ficou muito bom, fluiu muito bem, né? E você, ó, ela prezou pela simplicidade do texto, né? Pela simplicidade do texto, mas, né, com a norma culta, quando a gente fala com a norma culta da língua portuguesa, usar adequadamente tudo que a gente aprende, né, dentro da gramática. Gente, eu vou fazer a chamadinha, que eu já tenho que ir para o terceirão, que eles estão fazendo uma apresentação do trabalho, tá? Atenção para a chamada. Amabile. Amabile? Não. Arthur. Bruna. Aqui. Derek. Derek, Fernanda. Gabriele. Fernanda? Guilherme. Fernanda não tá? Gustavo. Ô, professor, eu tô aqui. Tá. Ian. João. Presente, Gabriel. professora. João Lucas. Cauane. Lane. Laura. A Luana. Luana. O Lucas. Aqui. Lucas Mendes. Luiz Eduardo. Manuel. Marcos. Aqui. Maria Eduarda. Maria Eduarda Trientro. A Medeiros não tá, né? A Wagner não tá. A Medeiros Medeiros. respondeu no chat. Tá, desculpa, Medeiros, é que eu... Maristé. Matheus. Michel. Nicolas. Nicole. Aqui. Pedro. Rafa. Aqui. Ramon. Aqui. Sofia. Werner. Marcelo e João Vitor. João Vitor? Não, tá. Então, gente, espero que vocês... Espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adoro falar do Enem, né? Adoro tirar dúvidas, assim, de vocês, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês, quando vocês produzirem a redação,
que vocês coloquem, pensem nisso, contextualização histórica, citação, já comecem a pensar nisso, tá? E a intervenção, ok? Ô, professora, Oi. é pelo clipe que é para mandar? Mas fiquem de olho no grupo, tá? Hoje eu vou mandar as notas de vocês, das redações que eu for corrigindo. Aí, quem faltar de me entregar alguma redação, eu vou entrar em contato para vocês reenviarem, tá? Ai, minha boca tá sangrando. Para vocês reenviarem. E aí, para depois vocês me enviarem. Vou dar um prazo maior para a redação de vocês, tá? Então, deixem escritas. Eu vou mandar o tema. Hoje é quinta, amanhã. Vou mandar o tema para vocês amanhã, tá? E já deixem prontinho. Quando eu disser para vocês assim, ó, pode enviar, daí vocês só me enviem. Tá certo? Combinado? Tá bom. Então tá. Fechou, meus amores. Bom final de semana, tá? E a gente se vê na semana que vem, contagem regressiva aí para quem passar direto, né? Um grande beijo. Tchau, professora. Tchau. Obrigada pela participação de vocês. Oi.